Olá, boa tarde. O NT Sul desta quarta-feira já está começando e vem trazendo as principais informações do dia para você. Muito obrigado pela sua companhia e confira agora os destaques da edição de hoje. Começa a colheita do arroz no Rio Grande do Sul e a nossa equipe foi conferir como estão os trabalhos dos produtores cachoeirenses. Câmara dos Deputados discute a autonomia do Banco Central e tema deve ser votado hoje. Uma reportagem especial vai mostrar quais foram as palavras mais usadas no ano de 2020. Você vai ver como a pandemia influenciou nisso. Você vai conhecer a história da Beatriz Berger, que foi diagnosticada com câncer de mama. A identificação precoce da doença foi fundamental para o tratamento dela. E a repórter Lena Caetano conversa com Andréia Santos, do Departamento de Vigilância Epidemiológica e Imunizações, sobre febre amarela. O assunto voltou a preocupar depois da morte de bugios em Pinhal da Serra, região nordeste do Rio Grande do Sul. Faça o NT Sul com a gente. É só mandar a sua sugestão, só mandar uma informação, uma foto, um vídeo para o nosso WhatsApp. A sua sugestão pode virar reportagem ou a sua mensagem pode aparecer aqui na nossa tela. O contato para você participar é 51997697129. Se preferir o Facebook, é só acessar facebook.com/TV Cachoeira e comentar lá na nossa transmissão ao vivo. Participe do NT Sul e continue ligado aqui na telinha, porque a edição de hoje já está no ar. A gente começa atualizando você sobre os casos de coronavírus em Cachoeira do Sul. Ontem, a Secretaria Municipal da Saúde confirmou mais um óbito de paciente com Covid-19 na cidade. Na nota informativa, divulgada no final da tarde, constam ainda 28 novos casos confirmados e 15 suspeitos. Mais 19 que aguardavam resultado de teste tiveram o diagnóstico negativo para coronavírus, ou seja, são casos descartados. E mais 10 residentes em Cachoeira do Sul são considerados recuperados. O município tem até agora 2.484 casos confirmados e 39 suspeitos. 4.402 já foram descartados e 2.200 estão recuperados. 34 pessoas com Covid-19 foram a óbito em Cachoeira do Sul. E a vacinação contra a Covid-19 continua em Cachoeira do Sul hoje. Ontem, ao menos 480 idosos com mais de 85 anos foram imunizados. Lembrando que a vacinação acontece no drive-thru, na Praça Matriz, perto do Chateau, perto ali da Prefeitura, e também nas unidades de saúde. O S1 no INSS, o S4 no Centro Social Urbano e o S14 no bairro Marina. E a gente reforça, que por enquanto a vacina está disponível apenas para os idosos com mais de 85 anos. E segue internado no Hospital de Caridade e Beneficência o secretário de Saúde de Cachoeira, Gercei Silveira. Segundo a assessoria do HCB, o estado de saúde de Gercei inspira cuidados. O secretário foi internado no último domingo após piora no quadro. A diretora da Secretaria Municipal, Denise Caspani, está à frente da pasta durante o período de tratamento de Gercei. Gente, começou ontem e vai até amanhã na cidade gaúcha de Capão do Leão a 31ª abertura oficial da colheita do arroz. O evento conta com roteiro técnico, palestras, fóruns, prêmio Pá do Arroz, feira e dinâmicas. Enquanto isso, aqui em Cachoeira do Sul, apenas 2 produtores de arroz já começaram a colheita. A nossa equipe registrou a entrada da máquina em uma dessas lavouras. Veja só. A maioria dos cachos de arroz cultivados nas lavouras de Cachoeira do Sul estão como esses aqui, começando a lourar. É que recém a segunda lavoura começou a ser colhida. Para a colheita começar, os grãos precisam estar como estes, completamente dourados, cor que indica que o arroz está maduro. Também tem o fator umidade. Estamos aqui em torno de 22 a 23 de umidade, que é uma umidade padrão, boa para colher, para a gente ter uma boa produtividade, E aproveitar esses dias agora que melhorou o clima aqui, Que estamos uns dias bem ensolarados, e isso aí que o arroz quer, Então nós hoje estamos iniciando aí. O começo de uma longa jornada. A colheitadeira faz o corte do arroz, separa a palha e logo joga para fora. Os grãos ficam depositados no graneleiro. Um outro trator busca estes grãos ainda úmidos. Geralmente deposita em um caminhão que leva para o secador. Mas calma que esta é apenas a segunda etapa. Mas vamos voltar para a lavoura
e saber mais sobre as vantagens desta colheita em fevereiro. Pela época mais adequada, elas têm as condições de potencial produtivo mais altas, né? Então trazem aí as condições para que o produtor tenha mais produtividade e, consequentemente, mais renda na sua lavoura. É isso que o seu Antônio busca nos 460 hectares de arroz. Já o ano passado já tivemos alguns rendimentos bem melhores e esse ano a expectativa então é de uma safra cheia, né? De colher aí no mínimo 8 mil, eu ia dizer 10 mil, né? Mas eu vou poupar o Pedro, vou pedir 8 mil mínimo. Então acredito que nós não vamos ter muita surpresa em termos de produtividade e de qualidade de grão. Em julho de 2020, o agrônomo responsável falou do planejamento desta área. Na época, as taipas, estes morros de terra em curva, já estavam prontas e a lavoura tinha dia para ser semeada, 21 de setembro. As coisas da lavoura têm que ser feitas, ela tem seu time para fazer, que é o grande ponto que eu vejo de tantos anos que eu lido com tecnologia. Fazer as coisas na hora certa é um troço assim, tão básico, né? Programar e planejar. Em tudo, uma aplicação de herbicida, uma coisa, tudo que tu vai fazer na lavoura, tu tem que fazer na hora. E é ali que está a diferença da produção. A área total de arroz plantada nesta safra em Cachoeira do Sul aumentou 7%, segundo dados do IRGA. É um sinal aí de que os produtores realmente estão mais otimistas e mais animados, né, com toda a condição da cultura e do mercado de maneira geral, né? A nível de estado a gente não vai ter esse aumento, né, o que a gente acaba considerando para questões de mercado aí é a produção total do estado e do Brasil como um todo, né? Então, a nível de estado, a gente vai ter praticamente uma estabilização da área que vinha reduzindo nos últimos anos, né? Devido à falta de água, né? A falta de chuvas e a estiagem na época de semeadura, em que os reservatórios não estavam em plena capacidade e os produtores, principalmente da região da fronteira oeste e da campanha, acabaram não concluindo aquela área que estava sendo esperada, né? E se fechou o plantio com uma área menor do que a intenção. Segundo o IRGA, os produtores gaúchos tinham a intenção de semear 969.239 hectares nesta safra. O resultado final, a consolidação dos números, será divulgada na tarde desta quinta, durante a abertura oficial da colheita do arroz. Outra grande expectativa é o preço de comercialização. Hoje nós estamos vendo as cotações em torno de 90 e poucos reais. E eu entendo que, ao se aproximar da colheita, pode haver uma redução ainda. Mas há quem diga que a redução não vai baixar de 80 reais. Não sou eu, estou me baseando em informações e são dados assim aleatórios, não estou dando fonte nenhuma. São só comentários. E para o ano, se nós tivermos uma safra dentro de uma normalidade, e nós temos alguns problemas, né, de déficit hídrico no Rio Grande do Sul, isso pode influir um pouco negativamente na produção, e não é o que nós desejamos, né? Todos queremos que os produtores colham bastante, mas dependendo disso também pode haver alguma influência, junto com esses outros fatores que eu estava te colocando, na formação do preço. Mas nós temos que aguardar um pouco, deixar andar um pouco mais, para ver como isso vai se comportar. E nós estamos, assim, esperançosos com isso, né? E esse ano, diferente do ano passado, é um ano que o arroz vai valer bastante já no início da safra, né? Então isso aí, como a gente tem muitos custos e tivemos alguns problemas em anos passados, né? Esse ano é o ano que a gente pretende ter uma boa colheita e ter um bom rendimento e conseguir pagar as contas. Olha aí que belas imagens, né? Esse é o Arroz Nosso de Cada Dia, produzido aqui em Cachoeira do Sul. E você que nos acompanha no interior, em Cachoeira do Sul ou em outros municípios aqui do estado,
Planta arroz também? Como é que foi aí a produção desse ano? Como está sendo a safra? Quais são as suas expectativas? Mande sua mensagem para a gente. Daqui a pouquinho tem o nosso primeiro bloco de interatividade e a gente quer muito ter a sua participação, o seu recadinho aqui. Para participar é bem fácil. Você pode mandar a sua mensagem para a gente aqui no WhatsApp. É o 51997697129. E tem também a nossa transmissão ao vivo no Facebook. Se você tem acesso a essa rede social, é só você comentar lá na nossa transmissão ao vivo, facebook.com/TV Cachoeira. Estou esperando o seu recadinho. Bom, a gente traz agora uma informação da pauta nacional. Ontem seguiram no plenário da Câmara dos Deputados as discussões sobre a proposta de autonomia do Banco Central. O tema deve ser votado ainda hoje. No primeiro dia de votações deste ano no plenário da Câmara, os deputados discutiram a proposta que determina a autonomia operacional para o Banco Central. O projeto de lei complementar já foi aprovado no Senado. Ele transforma o Banco Central em autarquia de natureza especial, não subordinado a nenhum ministério, ao contrário de como é hoje em que está submetido ao Ministério da Economia. A proposta estabelece mandato de 4 anos para diretores e presidente do banco, não coincidindo com o mandato do presidente da República. É muito cômodo para o presidente da República ter, Irã, um presidente do Banco Central que você mexe, resolve com uma declaração ou com um ofício. O Banco Central, ele não pode ter uma política de governo. O Banco Central, ele tem que ter uma política de Estado. Tenho plena convicção que na hora que nós aprovarmos a autonomia, nós vamos melhorar a nossa nota de crédito internacional. É um modelo de gestão já consagrado no mundo todo. Dos 20 países do G20, só o Brasil não tem autonomia. A autonomia do Banco Central, poderíamos dizer, ela na prática já existe. Hoje nós temos o Conselho Monetário Nacional definindo as metas de inflação. A partir de que se define a meta de inflação, já cabe ao Banco Central definir taxa de juros, definir possíveis controles de uma eventual hiperinflação, o nível de emprego. Tem uma coisa chamada porta giratória. É o seguinte, o sujeito vai do mercado, ele é um banqueiro, aí ele vai para dentro do Banco Central, ele faz a política dos bancos, depois ele sai. E sabe qual é o tempo para isso? 6 meses de quarentena. Isso é um absurdo, gente. O projeto prevê uma quarentena de 6 meses para os membros da diretoria colegiada que deixarem o Banco Central. Nesse período, eles continuam recebendo salário e não podem ocupar cargos no sistema financeiro nacional, como em bancos, por exemplo. Deputados de oposição criticaram a decisão de votar o assunto. Como iniciar uma pauta pós-recesso, tratando de uma pauta como a autonomia do Banco Central, deputada Adriana? Como? A autonomia do Banco Central interessa a quem? Que não seja os diretores advindos dos bancos privados, que lá estão, que são os regulados pelo Banco Central, mas que, na verdade, regulam o Banco Central. O Congresso está de costas para a realidade brasileira. O novo modelo, ele foi proposto querendo garantir à Casa participação na escolha das matérias. Nada que não possa ser aprimorado ou discutido. A transparência e o amplo debate poderão vigorar, claro, sempre no Colégio de Líderes. Depois de um acordo, a discussão sobre o tema foi feita e a votação ficou para esta quarta-feira. Os parlamentares também permitiram que 2 projetos de lei possam ser votados diretamente pelo plenário. As propostas pretendem punir quem destruir vacinas ou quem furar fila na hora da vacinação contra a Covid-19. Este projeto, ele pode ser comparado ao crime de colarinho branco da pandemia. Por isso, deve ser severamente punido. Nós estamos sabendo no Brasil todo casos de extrema gente inescrupulosos de fura-fila, tirando o direito dos idosos, que são os mais agravados com essa situação, e é muito pertinente esse projeto. O tema é controverso, né? Cabe aí ao Banco Central, portanto, gerir a política econômica do país. O secretário de Obras, Luciano Lara, vai assumir o comando do Conselho Deliberativo, que controla os recursos do Fundo de Gestão Compartilhada da Corsã e Prefeitura de Cachoeira do Sul. O vice vai ser o gerente da companhia, Neurildo Dassi.
A nova coordenação fica até o ano de 2022. O Conselho já aprovou a aplicação do valor estimado de R$ 2 milhões para 2021 nas seguintes ações. Para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, vão ser repassados R$ 775 mil, sendo R$ 290 mil para a Cocari, R$ 372 mil para capina e pintura e R$ 113 mil para varrição. A Secretaria Municipal de Obras vai receber R$ 950 mil para aquisição de materiais para obras de canalização, incluindo tubos. E, por fim, a Secretaria Municipal de Agricultura vai ter o valor de R$ 275 mil para investir em perfurações de poços artesianos, cisternas e na compra de um desfluretador. O secretário municipal de Interior e Transportes, Marcos Carneiro, esteve ontem com o representante da CMPC Brasil. No encontro foi firmada a parceria entre a Secretaria e a empresa para a recuperação da Estrada de Santana, Corredor do Meio e Estrada da Mineração. Dentro da parceria, o município vai fornecer máquinas e mão de obra para a execução dos serviços, enquanto a empresa vai disponibilizar todo o material necessário, além de outras máquinas e mão de obra para a recuperação dessas estradas. Gente, com a reviravolta que o mundo passou no ano passado, no ano de 2020, uma coisa é fato. Se falou muito de coronavírus. Foi um assunto que predominou nas notícias, nas conversas, nas empresas. E é claro que as palavras mais usadas em 2020 acabaram relacionadas a esse tema. A reportagem de Lena Caetano mostra um pouquinho sobre isso. Coronavírus, pandemia, lockdown. Essas foram as palavras mais usadas no mundo todo em 2020. Segundo lexicógrafos, os estudiosos que elaboram o dicionário Collins nos Estados Unidos, lockdown foi a mais, porque foi adotada por grande parte dos países para definir condição de isolamento e restrições extremas, mesmo onde o inglês não é o idioma predominante. Aqui no Brasil, quarentena foi o termo adotado. Em 26 de fevereiro de 2020, quando o primeiro caso de coronavírus foi confirmado pelo Ministério da Saúde, foi acionado o gatilho de uma situação que perdurou todo o ano. Piorou e tornou todos os segmentos de atuação, tipos de pessoas e localidades do planeta como que reféns de uma avalanche infindável e sem controle de situações e emoções capitaneadas pelo medo e incerteza gerados por uma palavra que invadiu e transtornou o cotidiano de todos. A pandemia do novo coronavírus. A pandemia é muito severa. Como é que vão se adequar para essa realidade que a pandemia trouxe? Por conta da pandemia. Em tempos de pandemia. Nesse meio tempo veio, a pandemia. Quando já a pandemia finalizar. No jornalismo televisivo, aqueles que mais interagem diretamente com o telespectador somos nós, repórteres, e também os apresentadores. É através desses profissionais que as notícias são contadas e também mostradas. Cada uma delas de uma maneira diferente, com palavras diferentes. Só que em 2020, com a pandemia, tudo ficou diferente, tudo mudou. Por mais que se buscasse alternativas durante a confecção de roteiros e realização de reportagens, algumas palavras precisavam ser repetidas inúmeras vezes. Seguramente todo jornalista que revisita seus roteiros de reportagens e textos de 2020 se depara com as insubstituíveis palavras do ano brotando entre as demais. Eram necessárias e insubstituíveis, marcantes para quem as ouvia e para nós que tínhamos que pronunciá-las ou mostrar alguém falando em meio à missão de informar. Demora para o resultado dos exames da Covid. É uma realidade em todo o estado, o aumento exponencial dos casos de Covid. Essa palavra até eu queria esquecer, lembrar que é Covid. Coronavírus. Pandemia. Aquelas famílias que têm o Covid-19. E o lixo da pessoa infectada com a Covid-19. Tem terceiro caso de coronavírus confirmado. A parte artística e cultural, ela foi afetada no ano de 2020 diante da pandemia. Covid-19. Mais uma rodada de testagem de coronavírus. Nós estamos com 9 pacientes entubados. Por decontaminação do Covid. Uma pandemia, uma questão de crise sanitária. E apesar da situação, mesmo apavorado e em crise das dificuldades da pandemia, muitos brasileiros conseguiram fazer rir.
Se você ficar em casa, a economia do país vai quebrar. Embora o comércio esteja todo fechado e é proibida a circulação de pessoas. Eram escapes, porque a situação era séria. E em busca da notícia, aqui na redação da TV Cachoeira, Thelma Tomás foi praticamente a setorista da pandemia. Acompanhava, escrevia e falava diariamente sobre o assunto na missão de informar os telespectadores do NT Sul. Impossível não se deixar envolver. A gente está acostumado a contar histórias, né? O trabalho da gente é contar histórias, contar a vida, o cotidiano das pessoas nos ambientes em que a gente circula, quer seja na nossa cidade, no estado, no mundo. E chegou um momento que a única história era falar sobre Covid. A gente não conseguia mais retratar outras realidades que não tivessem vinculadas a isso. Era difícil porque a história estava toda resumida a isso. As famílias que se afastavam, os negócios que fechavam, o adoecimento das pessoas, os números que aumentavam com relação à contaminação pelo vírus. E essa atmosfera assim, de tristeza e de preocupação, de ansiedade, é impossível a gente conseguir desvincular do sentimento que a gente quer expressar no momento de apenas informar. Para mim foi muito difícil. Eu me senti muito deprimida, algumas vezes desesperançosa. Eu confesso que para mim era muito difícil todos os dias ter que estar falando Covid, pandemia, óbitos, achatamento de curva, aumento, esgotamento de leitos de atendimento hospitalar, porque a gente quer falar de vida, a gente quer falar de soluções, a gente quer falar de coisas boas também. Sabe que nada é perfeito, mas foi bastante pesado. A psicóloga Jennifer Schutz aponta o poder das palavras como fator de produção de sentimentos e emoções. Em 2020, a repetição de palavras relacionadas à impotência do mundo contra um vírus influenciaram muitas mentes e corações. Eu percebo, que todas essas palavras que foram muito usadas em 2020 causaram emoções negativas nas pessoas, Porque foi um ano de muitos medos, incertezas, onde a gente não ter o controle das situações se tornou muito comum. Nós não sabemos o amanhã, e isso faz com que as pessoas tenham essas emoções negativas, e o medo foi uma delas. Nosso desejo de mudar o repertório de palavras do dia a dia e com isso gerar novos e bons sentimentos começou a se realizar em meados de janeiro de 2021. Dia 18, o NT Sul anunciava a tão sonhada chegada da vacina. A notícia mais esperada pelos brasileiros. Começou a vacinação no Brasil e vacinas contra a Covid-19 chegam ao Rio Grande do Sul e a imunização já começa hoje no estado. E no dia seguinte, 2 profissionais emocionadas e felizes contavam dos primeiros vacinados no Rio Grande do Sul. Que coisa boa, você que está em casa, receber essa notícia e vocês não têm noção. Para a gente também, a gente se emociona aqui, Thelma, porque a gente também o tempo todo sempre transmitiu para vocês todo o andar da pandemia e só notícias ruins e tudo mais durante todo o ano, e agora a gente poder estar passando para você essa notícia boa, vacina chegando. A Bíblia Sagrada define bem essa virada de página para os brasileiros e a adoção de uma nova palavra com significados positivos, bons. Em Provérbios 12:25 está escrito que o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Com a vacina, ele vai te dar um horizonte melhor. Liberdade de escolhas. E agora a gente tem uma esperança. A vacinação nesse momento é o efeito de esperança, É todo aquele emocional, aquelas emoções positivas que estão surgindo novamente, Aquela expectativa, aquela esperança de dias melhores. No momento, a palavra é a vacina. A gente agora começou a falar de esperança, a gente começou a falar de vacina e é um outro momento. A emoção é outra no momento em que tu vai agora fazer cobertura e fala que estão vacinando. Agora quando vem essa emoção, assim, do choro, das lágrimas, é porque depois de tanto tempo a gente está chegando numa outra fase. A gente está falando de recuperados, a gente está falando de diminuição de casos, a gente está falando de avanço da ciência, a gente está falando de pesquisa, de investimento, de retorno de vacina, de imunização, de chance da gente ter a vida de volta.
É, a alegria, né? A felicidade estampada no rosto aí dos idosos, né? Diz tudo, a gente não precisa dizer mais nada, né? E você, usou muito também essas palavras no ano passado? Com certeza, né? Mas tem outra que está sendo muito usada nas últimas semanas, como a gente citou aí na reportagem, que é vacina. E aos poucos, né? O quadro vai mudando e é bom demais estar aí nessa nova fase, falando sobre solução para o problema. Conte pra gente como tem sido aí lidar com tudo isso, né? Como está sendo ver a esperança chegando com a vacina. Envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp, o número é o 51997697129. Ou então você pode comentar lá na nossa live no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Vou começar aqui com os recadinhos que chegam através do nosso Face. A Maria Rosa está com a gente aqui, mandando seu recado. Obrigado, Maria. Boa quarta-feira para você. O Aleosmar Rocha também diz que está na escuta todos os dias. Obrigado, Aleosmar. Tudo de bom para você aí. O Luiz Augusto com a gente lá em Passo Fundo, mandando um abraço para todos os cachoeirenses. Grande abraço aos amigos do norte aí do Rio Grande do Sul, os amigos de Passo Fundo, de Erechim, Carazinho, Cruz Alta, enfim, são várias cidades. Muito obrigado de coração a todos. A Lucimara Garcia, o Alvori Freitas, Viviane Carvalho, Vera Domingues, tudo de bom para vocês. Obrigado por estarem interagindo com a gente aqui. Vamos aqui para a tela. A Giovana manda mensagem, ela é de Cachoeira do Sul, manda um abraço para o Raí, ele assiste todos os dias o nosso telejornal. Vamos ver a foto aí então que a Giovana manda pra gente na sua interação nesse espaço aqui do nosso telespectador. Tá aí o grande Raí, grande abraço, garotão, tudo de bom para você. Obrigado pela companhia com a gente, por estar de olho também aqui na telinha da TV Novo Tempo. Tem mais gente, a Doroteia Bittencourt, de Cachoeira do Sul. Assisto sempre o NT Sul. Quero homenagear minha tia, poetisa, Binoca da Costa Walmart, acho que é isso. E ela participa do Poetas do Vale. Vamos ver aí então a foto que a Doroteia manda aí. Legal, tá aí a senhorinha tocando violino, né? Bom demais ter essa ligação com as artes. E o Poetas do Vale é um projeto incrível, né? Tem tanta beleza, tem tanta arte, valorizando quem produz arte e poesia aqui em Cachoeira do Sul. O José Clóvis também manda o seu recado. Em Palmas, Roseira, pedimos providências urgentes nas estradas. Vai começar a colheita de arroz e onde está o secretário do Interior? Na verdade, não tem foto aqui, mas o José Clóvis faz aí essa reclamação, esse pedido de providências em Palmas, Roseira. Então, alô, Secretaria de Interior, tem que dar uma atenção para os amigos aí de Palmas, né? Afinal, a colheita está começando e estradas são fundamentais. Vai participando, vai mandando o seu recado, a gente está aguardando aqui a sua foto, o seu vídeo. Se você quiser gravar um áudio e mandar para a gente, fazendo uma observação, uma reclamação, uma sugestão, mande para a gente. É bom demais ter você fazendo o telejornal NT Sul junto com a gente. No próximo bloco, você vai conhecer a história da Beatriz Berger. Ela foi diagnosticada com câncer de mama. A identificação precoce da doença foi fundamental para o tratamento dela. E a repórter Lena Caetano conversa com Andréa Santos, do Departamento de Vigilância Epidemiológica e Imunizações. O assunto é febre amarela. O assunto voltou a preocupar depois da morte de bugios em Pinhal da Serra, região nordeste do Rio Grande do Sul. O NT Sul volta em instantes. Não sai daí. O jovem Cássio Barreto Quilian, de 29 anos, morreu na manhã de ontem, vítima de choque elétrico. O acidente ocorreu em uma fazenda entre as localidades de São Lourenço e Santa Bárbara. Motorista de uma empresa de transporte de equipamentos, ele transportava uma colheitadeira que encostou nos fios de alta tensão e isso acabou culminando em morte por descarga elétrica. Cássio foi socorrido e encaminhado até o pronto atendimento do Hospital de Caridade e Beneficência, mas acabou não resistindo. Ele era casado e não tinha filhos. O corpo foi encaminhado para o posto do Instituto Médico Legal. Velório e sepultamento foram realizados na manhã de hoje. E a gente fala agora da previsão do tempo em Cachoeira do Sul e também em todo o estado gaúcho. Olha, quarta-feira tem de tudo um pouco, né? Dependendo da região. Tem sol, tem nuvens, chuva, abafamento. Bom, vamos ver agora os detalhes de tudo isso. Quarta-feira começou com muitas nuvens em Cachoeira do Sul. O sol aparece ao longo do dia, mas tem chance de pancadas de chuva, eventualmente com temporais. A temperatura mínima ficou em 19 graus e a máxima deve chegar aos 28. Quinta-feira tem sol com aumento de nuvens ao longo do dia, mínima 20 graus e máxima 28.
Sexta-feira segue essa mesma tendência da semana, com sol entre nuvens, temperaturas não muito altas e chance de chuva. Mínima 20 graus e máxima 30. Veja agora como fica o tempo em todo o Rio Grande do Sul nesta quarta. A quarta-feira vai ser marcada pela repetição do que aconteceu já no fim da tarde de terça-feira. O dia deve ser de chuva irregular e com temporais isolados no Rio Grande do Sul, provocados pela forte onda de calor. A instabilidade atmosférica deve predominar nos próximos dias. De acordo com a Metsul Meteorologia, o sol aparece entre nuvens na maior parte do estado, apenas no início do dia. Com o calor, também há risco de granizo muito isolado. A tarde deve ser abafada. Em Porto Alegre, máxima de 31 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, a temperatura máxima é de 28. Em Passo Fundo, na região norte, 27 graus. Na região central, em Santa Maria, 28. No litoral norte do estado, entre Amandaí e Torres, também 28 graus. Em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 26 graus. E já que nós estamos falando aqui do tempo, a gente acaba de receber aqui uma informação da Prefeitura de Cachoeira do Sul. Cerca de 106 idosos com mais de 85 anos foram vacinados hoje pela manhã contra a Covid-19. E tem aquele drive-thru, né, onde a pessoa chega com o carro, o idoso é vacinado, ali quase em frente à Prefeitura, na Praça da Matriz, né, perto do Chateau. E a informação é que se chover hoje à tarde, né, então esse serviço vai ser prestado na Fenarroz. Mas, se o tempo permanecer estável, sem chuva, o serviço segue sendo prestado normalmente nesse mesmo espaço, ali na região central, pertinho da Prefeitura, né? Boas notícias aí, os idosos estão sendo, portanto, vacinados em Cachoeira do Sul e mais 106 foram vacinados e imunizados hoje pela manhã. Bom, e antes da gente seguir para as notícias, a gente confere mais alguns recadinhos aqui que os nossos telespectadores estão enviando para o nosso WhatsApp. Você que ainda não mandou sua mensagem, fique ligado no contato aí, hein? 51997697129. Vou repetir para você. 51, tá com o celular na mão aí? Salve o número para você interagir com a gente. Porque aí acontece alguma coisa na rua, você quer noticiar, quer mandar sugestão pra gente, é só abrir o WhatsApp e mandar. 51997697129. Registrou aí? Então tô aguardando o seu recado. No Facebook também dá para participar, aí é só acessar facebook.com/TV Cachoeira e comentar na nossa live. Está fazendo isso a Cleusa Madri, mandando o seu boa tarde para todos os amigos. Obrigado, Cleusa, grande abraço para você. A Marli Terezinha Kiffer Loreto da Silva do Tibiriçá. Obrigado, Marli, tudo de bom para você e para os amigos no Tibiriçá. O Jorge Luiz está no Noêmia, no bairro Noêmia, nos acompanhando. Obrigado, Jorge. A Rafaela Gonçalves, a Juliana Martins, a Bia Saldanha, dizendo aqui que está na espera da vacina. Todo mundo, né, Bia? Inclusive a gente brinca aqui com os nossos repórteres que vão acompanhar, né? E eles ficam ali naquela ansiedade também, mas tem que aguardar, né? Cada um tem a sua vez, tem as etapas que precisam ser cumpridas e quem está mais vulnerável nesse momento, obviamente, precisa receber primeiramente as doses, no caso dos idosos, né? E os profissionais que estão aí na linha de frente do combate à Covid. A Débora Borba também está com a gente aqui mandando sua mensagem. Obrigado, Débora, tudo de bom para você. Vamos aqui para a telinha. A Maria Irene, de Cachoeira do Sul. Minha mãe, Glória Trindade, se vacinou hoje. Estou muito feliz. Ela tem 95 anos. Vamos ver aí a foto da Dona Glória. Olha aí, está imunizada a Dona Glória, né? Coisa boa, motivo de felicidade. Eu imagino que quem está em casa, né, os idosos que estão mais vulneráveis, tenham ficado especialmente mais ansiosos com toda essa situação, né? Então a imunização ela vem realmente, certamente, como um alívio, né, para muitas famílias. Boas notícias aí. A Célia Márcia também manda mensagem pra gente. Quero mandar parabéns para minha tia, Lisiane Oliveira, que está de aniversário hoje. Estamos assistindo a TV Cachoeira em Potreiros. Vamos ver a foto aí da Lisiane. Parabéns, Lisiane. Felicidades, muitos anos de vida. Grande abraço aqui da nossa equipe, que certamente já está recebendo aí o carinho também de todos os familiares. Não mandou seu recado ainda? Corre aí, pega o telefone, comente lá no nosso Face, mande mensagem no nosso WhatsApp e faça o telejornal NT Sul junto com a gente. Daqui a pouquinho tem mais recadinhos por aqui. Gente, os gabaritos da versão digital do Exame Nacional do Ensino Médio, do Enem 2020, foram divulgados hoje no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. O endereço vai aparecer aí na tela, enem.inep.gov.br.
As provas foram aplicadas nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro e as notas finais devem ser divulgadas pelo INEP no dia 29 de março. Essa foi a primeira vez que o Enem teve uma versão digital. Dos 93 mil candidatos esperados, apenas pouco mais de 26 mil compareceram aos locais de prova, o equivalente a 28,7%. O governo tem o objetivo de tornar o Enem 100% digital no prazo de 5 anos. A Universidade Federal de Santa Maria aprovou ontem o calendário acadêmico para o primeiro semestre de 2021. Com a decisão, ficou definido que o semestre vai ser novamente ofertado pelo regime de exercícios domiciliares especiais. A solicitação de matrícula vai ser de 16 a 31 de março. Já as aulas iniciam no dia 12 de abril e terminam em 24 de julho. A realização de atividades práticas depende das coordenações de cada curso, além da aprovação da Comissão de Biossegurança da instituição. Já o calendário suplementar vai ser elaborado e aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão em um momento posterior, quando for possível planejar o retorno seguro às aulas presenciais através da implementação do plano de retorno. Pessoal, dia 4 de fevereiro foi Dia Mundial do Combate ao Câncer. Mas mesmo depois da data, a gente quer fazer aqui um alerta, porque segundo a Organização Mundial da Saúde, a doença afeta 1.300.000 pessoas só no Brasil. No mundo, são mais de 43 milhões. Só que no ano passado, por causa da pandemia, a procura pelos exames preventivos caiu bastante. E isso é preocupante porque o diagnóstico precoce pode salvar vidas. A Beatriz tem 51 anos. O diagnóstico precoce do câncer de mama foi dado em 2011. Eu já vi muita gente dizendo que quem procura acha. Na verdade, a gente acha. Só que quando tu acha e tu trata a tempo, tu consegue um bom resultado. A prova disso é que eu já estou há 9 anos tratando, né? Quase 10. Então, é uma questão de cuidado, de conseguir fazer, conseguir ir adiante, não deixar que o câncer seja a primeira coisa na vida, mas que seja só um detalhe, por assim dizer. Claro que não é fácil, principalmente na questão do câncer de mama, né? Que a mulher, assim, ó, ela, além de perder a mama, como foi o meu caso, que eu fiz uma mastectomia, eu também perdi cabelo logo de início. Então, para a gente, não é uma coisa fácil. Então, tu tem que pensar sempre positivo de que aquilo vai passar. Eu fiz uma reconstrução parcial da minha mama. Não consegui fazer toda ela em função do tratamento, né? Mas o que eu consegui fazer agora já me satisfez, já me deixa melhor. E uma coisa que eu decidi é que, embora eu chore cada vez que eu recebo um diagnóstico que eu não quero receber, eu não deixo que esse choro seja permanente. Eu choro naquele momento, mas depois eu procuro ser o máximo positiva, né? Positiva e alto astral. Bia Guerreira é família, esposa do Daniel, com quem tem a filha Alice, natural de Caçapava do Sul, mas já mora há 30 anos em Cachoeira. É no Centro Regional de Oncologia do Hospital de Caridade e Beneficência que ela faz o tratamento. Desde 2014 é acompanhada pela doutora Roberta Bressani, de quem a Bia recebeu muito apoio. Em 2020, 70 mil brasileiros deixaram de ser diagnosticados com câncer por não realizarem exames essenciais para identificar a doença. Pessoas que teriam chance de cura, às vezes já chegam num ponto incurável, às vezes sem condições de fazer nenhum tratamento, inclusive, por causa da demora em vir. Ou seja, as portas estavam abertas, nós estávamos aqui, tá? Atuando em tempo total, fazendo espaçamento dentro do possível, mas não deixamos de atender, até porque a gente entende que o câncer é uma patologia que não pode ser postergada. Um estudo publicado em uma revista médica britânica revela que a cada 4 semanas de atraso no tratamento, o risco de morte dos pacientes com câncer aumenta até 13%. Quando se fala em câncer, o principal é saber que precisamos fazer exames de prevenção sempre para fazer o diagnóstico precoce no caso de surgir alguma doença. Uma vez feito o diagnóstico de um tipo de câncer, o quanto antes ele começar a ser tratado, melhores são as chances de que a gente obtenha uma resposta boa e adequada e que chegue a tão sonhada e batalhada cura. Porque, como eu costumo dizer, todo mundo tem um estigma de que o câncer é o fim, o câncer não tem volta.
E as pessoas não param para pensar que, assim como existem as pessoas com câncer, existem os profissionais, toda uma equipe que trabalha frente ao câncer para tratar do câncer. Ou seja, se nós que estudamos, trabalhamos com isso, não tivéssemos ciente e bem consolidado dentro de nós que existe um tratamento, que existe uma resposta muito boa, que existe uma chance de cura, uma chance de uma vida melhor e adequada com essa doença e até de se livrar dessa doença, nós não levantaríamos da cama todos os dias para vir aqui. Isso é confiança nos estudos e tratamentos disponíveis. A Bia é rigorosa com o horário de cada medicamento. E isso faz muita diferença. A chance que eu tenho é manter o tratamento. Então, se eu, digamos, ficar com medo de alguma coisa e não vir aqui fazer o que eu tenho que fazer, eu posso não ser vencida pela doença que tem agora, mas eu vou ser vencida pelo câncer e eu não quero. Eu quero continuar viva, por isso que eu estou aqui o tempo todo fazendo meu tratamento, cuidando para fazer essas coisas nos horários, cuidando para fazer sistematicamente da maneira correta. Assim, ela está ganhando do câncer de mama e da recorrente metástase pulmonar. E quem comemora tudo isso com ela, além da família, claro, é a doutora Roberta, parceira nesta luta. Quando é uma doença curativa, excelente, ela tem um prazo para terminar. Quando é uma doença que já se espalhou, a gente não sabe até que momento a gente vai ter que seguir tratando. Quantas vezes me perguntam, até quando eu vou tratar? Não sabemos. Até quando ele responder, até quando ele parar de crescer. Ou seja, a gente não tem um tempo limitado para isso. Mas o que modifica isso tudo? É a forma como a pessoa, como o paciente lida com isso. Então, o sentido de tratar uma doença, de descobrir cedo, é para quê? Para que consigamos viver bem. Estamos aqui por quê? Porque queremos manter a nossa saúde, porque é importante cuidar de nós, para poder cuidar da nossa família, dos nossos filhos, para nos sentirmos felizes, para fazer aqueles com quem amamos que se sintam felizes também. E nunca desistir. Nunca desistir, até porque tem muito chão pela frente, gente. Cada vez mais tem tratamentos novos, exames novos surgindo, ou seja, então as coisas estão evoluindo. E a gente finaliza, né, essa reportagem com um ar de esperança, né, destacando que há esperança sim, há tratamento, há cura em muitos casos. Por isso, quando a pessoa sente um sintoma diferente, né, está em dúvida em relação a alguma coisa que está acontecendo no seu próprio organismo, porque cada um, né, quem que tem a própria ciência, né, conhece o seu corpo como ninguém. Então, quando sente algo diferente, precisa buscar o médico, buscar tratamento, porque diagnóstico precoce certamente é a palavra, né? A gente deseja aí toda a esperança, todo o sucesso do mundo a todos os pacientes oncológicos, né, que se tratam aqui em Cachoeira do Sul ou que nos acompanham aí neste momento. A morte de bugios em Pinhal da Serra, na região nordeste do Rio Grande do Sul, próximo a Santa Catarina, acionou o alerta epidemiológico para febre amarela. Bugios não transmitem a doença, mas quando morrem infectados pela picada do mosquito transmissor, denunciam a presença e a circulação desse mosquito. A repórter Helena Caetano está chegando com mais informações. É isso, Daniel. A morte de alguns bugios em Pinhal da Serra e a confirmação de que pelo menos um deles morreu de febre amarela colocou o Rio Grande do Sul em alerta. Andréia, é para a gente se preocupar aqui em Cachoeira do Sul, mesmo que distante desse lugar onde foi confirmada a morte desse bugio por febre amarela? Boa tarde. Boa tarde. Bom, sim, é para toda a população, né, se preocupar, porque nós sabemos que nesta época muitas pessoas, evitando as praias, estão procurando outros caminhos, né? Estão indo atrás de cachoeiras e locais arborizados, onde a gente sabe que podem estar circulando a febre amarela silvestre. A gente sempre menciona e muitas pessoas se preocupam com a questão de que por que morrem bugios com febre amarela, por que nós devemos nos preocupar? Os bugios transmitem febre amarela? Não é nada disso, né? O bugio, na verdade, é um sinal, a morte de um bugio ou a contaminação é sinal de que o mosquito transmissor está por perto. Sim, o bugio, na verdade, ele é um sentinela, né? Quanto maior a nossa população de bugios e a gente monitorar essas famílias, no caso, melhor, né? A vigilância ambiental faz parte também do trabalho, junto com a vigilância epidemiológica, de conscientização e monitoração da doença febre amarela, que é muito importante. Nós temos como evitar, né? Nós temos a vacinação que está disponível na rotina, nos postos de saúde,
Inclusive, há alguns anos, quando tivemos surtos nos estados vizinhos, o Rio Grande do Sul ele fez um inquérito, né? Houve visitas em vários domicílios para saber a situação vacinal dos residentes da zona rural do município de Cachoeira do Sul. E qual é a situação atual? O pessoal costuma procurar essa vacina? A maior parte das pessoas está em dia, não está? Qual é a situação em Cachoeira? Bom, infelizmente é uma vacina que as pessoas acabam fazendo com certo atraso, né? É um descuido e nós não conseguimos atingir a meta de 95%. É uma vacina que há muitos anos, desde os primeiros surtos de 2009, o Rio Grande do Sul contemplou alguns municípios que deveriam vacinar as crianças aos 9 meses, Cachoeira é um destes. Então, todas as crianças nascidas aqui em Cachoeira devem receber a dose aos 9 meses. A gente tem que lembrar os pais que é muito importante nessa faixa etária, porque a criança vai receber a dose e vai criar o maior número de anticorpos possível, a proteção vai ser maior. Algumas pessoas que não receberam na sua infância, né, que receberam tardiamente, depois dos 5 anos, vai ficar com uma dose só e já vai ser considerado imunizado. As crianças que receberam uma dose aos 9 meses, ela deve receber um reforço aos 5 anos para se manter imunizado e não precisa mais repetir esse esquema. Então, é uma vacina que ela tem um período bem importante, né, na primeira infância. Menor de 1 ano ela recebe a primeira dose e um pouco mais tarde, aos 5 anos, ela deve receber um reforço para se manter imunizado durante toda a sua vida. O adulto que não tem certeza, que não sabe se fez a vacina ou não quando criança, que não tem mais carteirinha, perdeu o controle, pode fazer, deve fazer? Bom, a pessoa que não tem a carteira de vacina, que não existe registro nem no município de residência, nem um outro que ele morou antes e possa ter se vacinado, ele é considerado não vacinado e deve receber a dose. A gente só tem que fazer um alerta que as pessoas acima de 60 anos, elas devem fazer uma conversa com o médico e ver qual é o risco, benefício da vacina para ser liberados para receber essa dose. Ok. As vacinas, de qualquer forma, com as devidas orientações, disponíveis nas unidades de saúde? Sim, essa é uma vacina da rotina, ela está disponível em todas as salas de vacina. Mais algum adendo, André, algum recado para quem nos assiste com relação à questão de febre amarela, à questão de vacinação, já que nós estamos num período crítico que é o verão e que muitas pessoas vão para a pescaria, muitas pessoas acampam e tudo mais, e Cachoeira, principalmente, é uma região bastante arborizada, né? Sim, o principal é as pessoas, infelizmente algumas ainda, a Cachoeira até já perdeu um pouco essa cultura, agrediam os bugios, né, principalmente nos ápices dos anos de circulação da febre amarela silvestre. A gente tem, então, que só ficar em alerta. Quem mora na zona rural ou foi trabalhar ou trabalha, né, em contato com a zona rural, que possa ver um bugio morto, que ele sinalize, né? Vá até a associação daqueles moradores ou sinalize direto aqui para a Secretaria da Saúde, para o Departamento de Vigilância Ambiental, porque é uma forma de monitoramento. Se tivermos um grupo maior de bugios mortos, a gente faz uma coleta de amostra e faz a investigação para saber se existe a circulação do vírus da febre amarela silvestre no nosso município. Ok. André, mais uma vez a gente agradece a tua participação conosco e também as informações, tá bom? Muito obrigada e a gente aguarda então a população revendo as suas carteirinhas e para receber a sua dose. É bom todo mundo ficar aí atento, né, sobre essa questão para evitar que daqui a pouco haja aí a proliferação, um foco de febre amarela, né? A natureza dá os seus sinais e o bugio é, portanto, um desses animais que primeiro manifesta, né, o vírus e esse trabalho, portanto, é muito importante. Bom, atenção contribuintes aqui de Cachoeira do Sul, hoje é o último dia para pagamento do IPTU em cota única e com desconto de 10%. Isso vale para quem não tem dívidas com a Prefeitura. Quem está devendo pode ter desconto de 4% no IPTU. O imposto também pode começar a ser parcelado em 10 vezes a partir de hoje, com o primeiro pagamento já para hoje. Até o momento, já foram arrecadados 42,97% dos 20 milhões e 65 mil reais previstos. O carnê pode ser impresso diretamente no site da Prefeitura. O endereço é cachoeiradosul.rs.gov.br. Repetindo para você anotar aí, cachoeiradosul.rs.gov.br.
É hora de participações, é hora do seu recado aqui no Telejornal NT Sul e a gente gosta demais de ter o telespectador fazendo o telejornal juntamente com a gente aqui. E eu vou começar com os recadinhos do nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Tem a nossa live, a nossa transmissão ao vivo por lá, aí é barbada, é só comentar e a gente põe no ar aqui o seu recadinho, viu? O Sandriano Abreu de Freitas, ele diz aqui, boa tarde, esperando a reportagem sobre a minha irmã Beatriz Berger, moro em Passo de Torres, Santa Catarina. Obrigado, Sandriano, grande abraço para você, boa quarta-feira, um abraço para toda a querida família aí, né? A gente trouxe aí a história da Beatriz nessa reportagem sobre o câncer, né? Que traz aí um alerta para toda a população e a gente deseja também toda a força do mundo, toda a coragem para vocês. Quem também manda mensagem para a gente aqui, a Tamires Rodrigues e Felipe Barbosa, sobre a reportagem do Banco Central, né? Sobre o Banco Central ter autonomia, não ter autonomia, tema que provavelmente vai à votação hoje na Câmara dos Deputados. E a Tamires diz aqui que o Banco Central tem que ser independente. Obrigado, Tamires, aí pela sua opinião sobre esse assunto, né? Vamos agora aqui para a telinha. Tem mensagens chegando para a gente aqui através do WhatsApp. O Anderson, sempre ligadinhos no NT Sul. Sobre as lavouras de arroz, para uma boa lavoura tem vários fatores. O mais importante deles é o trabalhador rural, que está todos os dias de sol a sol com uma pá no ombro. Esses sim merecem parabéns, diz aqui o Anderson. Obrigado, Anderson, pela sua mensagem. O nosso abraço especial aqui a todos os trabalhadores rurais, quem é um plantador de arroz, é um risicultor, independentemente aí do tamanho da sua lavoura, o nosso abraço e o nosso respeito a todos desse setor tão importante na nossa economia, né? Dagmar, de Cachoeira do Sul, minha mamãe Olívia, com 92 aninhos, se vacinando. Vamos ver aí a dona Olívia, então, foto que Dagmar manda pra gente. Olha aí a dona Olívia, também imunizada, em breve com anticorpos, né? E livre aí, portanto, da Covid-19, esse momento que foi tão esperado, tão aguardado por todos nós, por toda a sociedade, e a gente tem agora toda a felicidade e toda a gratidão do mundo, né, ao noticiar essas informações e essas fotos que os telespectadores mandam pra gente. A Isabel, de Cachoeira do Sul, minha mãe também recebeu a vacina, ela tem 86 anos. Vamos ver a foto que a Isabel manda da sua mamãe aos 86 anos sendo imunizada. Olha aí no drive-thru, né? Tá aí dentro do carro, não precisou nem descer, foi fácil, certamente, doeu bem pouquinho, só uma picadinha, né? E o efeito certamente vai ser muito positivo aí para a continuidade, para as próximas semanas, meses e anos. Quem mais? Dália, de Palmeira das Missões. Dália falando para os telespectadores do NT Sul. Vamos ver o vídeo da Dália aqui então. Mas tem que aguardar, né? Cada um tem a sua vez, tem as etapas que precisam ser cumpridas. E quem está mais vulnerável nesse momento, obviamente, precisa receber primeiramente as doses, no caso dos idosos, né? E eu queria falar uma coisa aqui do combate à Covid. A Débora Borba também está com a gente aqui mandando sua mensagem. Obrigado, Débora. E também precisa de álcool gel. Vamos aqui para a telinha. E também a máscara. Maria Helene, de Cachoeira do Sul. Porque tá quase acabando o vírus. Hoje. E você precisa. Ela tem também precisa da vacina para vocês. A foto da Dona Glória, olha aí, está imunizada a Dona Glória, né? Coisa boa, motivo de felicidade. Eu imagino que quem está em casa, né, os idosos que estão mais vulneráveis, tenham ficado especialmente mais... Obrigado, Dália. Eu não ouvi direito aqui o áudio da Dália, mas eu acho que você em casa acompanhou e recebeu aí a mensagem, né? Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela companhia e pelo recado aí e propaganda também aqui do NT Sul, viu? Nosso carinho de coração pela sua companhia de todos os dias aqui no Telejornal NT Sul. Muito obrigado a você que interagiu, você que mandou seu vídeo, mandou seu áudio, mandou sua foto, né? Mandou sugestão de reportagem. É bom demais, é isso que a gente quer aqui todos os dias, construir coletivamente o Telejornal NT Sul, ter você junto com a gente. A edição desta quarta-feira do NT Sul está chegando ao fim. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez aqui com a gente e continue de olho nas notícias de Cachoeira do Sul lá no nosso site, novotempo.com/NT Sul. E amanhã a gente se vê de novo aqui na TV Novo Tempo ao meio-dia. Uma excelente tarde para você, até lá. Tchau!